Feliz sábado, Nova Semente. Feliz sábado para você que nos acompanha de casa também. Que você sinta a presença de Deus aí do seu lado, onde você estiver. Hoje é dia de colocar a alma para respirar, o coração para descansar na presença do Eterno. É dia que a gente se conecta com as pessoas, com os filhos de Deus, que a gente convive aqui com os nossos irmãos. E a gente estende essa conexão entre a gente junto com o céu. Então que Deus fale com você e comigo poderosamente nessa manhã, através de tudo que vai acontecer. E para começarmos a adoração de hoje, a gente convida o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, para estar conosco aqui. Então que os céus se abram e a conexão feita através de Cristo na cruz do Calvário, que ela seja sensível aqui nessa manhã. Se coloque em pé, porque vamos convidar o Rei da Glória para participar aqui junto com a gente de tudo que vai acontecer. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Os homens perguntam assim: quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? E agora as mulheres respondem: Quem é o Rei da Glória? O Senhor quem é o Rei da Glória? Nas batalhas, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. mais uma vez, quem é o Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? O Senhor poderoso, poderoso nas batalhas. O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória.
Interessante pensar que essa canção, ela foi escrita baseada justamente em um salmo de Davi, em que ele traz essa mensagem: abram-se os portais, porque o Rei da Glória, o Senhor Jesus Cristo, entrará. Em um outro dos seus salmos, o salmo de número 28, a partir do versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico eu louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. E ele encerra o Salmo 28 no verso 9. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Esse foi um pedido, um clamor de Davi a Deus. Leia o Salmo 28 na sua casa. Versos 1 e 2, Davi abre o Salmo pedindo que Deus o socorra e o ajude. Há uma discussão entre os teólogos se a conclusão, a partir do versículo 6 até o verso 9, se Davi escreveu isso confiante, exercendo fé antes mesmo de Deus responder, ou se ele escreveu isso posteriormente, depois de Deus ter atendido a sua oração. Mas o grande fato é que Davi reconhecia que Deus era o seu escudo, era ele quem o socorria, Deus era a sua força, e da mesma forma ele diz que esse Deus pode fazer o mesmo por mim e por você. Não sei do que você precisa, mas eu creio nesse Deus que é todo poderoso, e por isso eu te convido a se ajoelhar para falarmos com ele. Maravilhoso Deus, eterno Pai que habitas nos céus. Embora o Senhor seja um Deus tão grande e poderoso, o Senhor é um Deus imanente, um Deus pessoal que está aqui pertinho de nós. E nós louvamos e agradecemos ao Senhor por isso. Agradecemos ao Senhor por mais esse sábado, pela oportunidade de nos reunirmos aqui livremente para prestar esse culto em honra, glória e louvor ao teu excelso nome. Ó Deus eterno, muito obrigado também por tua palavra, porque através dela nós ouvimos o Senhor transmitindo a sua mensagem a nós, nos consolando, nos acalentando, nos fortalecendo, concedendo para nós esperança. Eterno Deus e Pai, assim como Davi, provavelmente haja pessoas aqui que enfrentem as suas lutas, os seus momentos. Mas Deus eterno, como é bom saber, como Davi disse, que nós servimos a um Deus que nos socorre, que nos ajuda, que nos fortalece e nos sustenta. O nosso pedido nessa manhã é que isso seja real na vida de cada um de nós e que possamos, enquanto caminhamos até o seu retorno, termos a plena convicção e a mesma convicção que Davi tinha. Deus eterno, continua falando conosco por meio dos louvores e da exposição da tua palavra. Humildemente pedimos em nome de Jesus. Amém. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Abram-se portais para que entre o Rei. Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. É motivo de muito privilégio ser esmagado por Deus. Tiago 1 nos diz que é motivo de grande alegria passar por provações, porque são as provações que geram a nossa fé, e são a fé que contribui à nossa perseverança. E é a perseverança que, se atingir a sua ação completa, ela muda a nossa integridade. Eu tenho certeza que, se não agora, mas em algum momento da sua vida, você se sentiu esmagado por Deus, se sentiu pequeno, se sentiu sufocado. Assim como a uva, quando pisada, para produzir o vinho, e assim como a azeitona, quando esmagada, para produzir um bom azeite. O que eu quero te dizer hoje é que, se Deus te esmagou um dia, ou se Ele continua te esmagando, é para mudar a sua integridade, é para te transformar e extrair o melhor de você.
Se você nesse momento se sente confortável em agradecer esse Deus que é fiel em nos transformar, os diáconos vão passar as salvas. Você pode contribuir também com o QR Code que vai aparecer no telão ou através da nossa chave Pix, novasemente.ap@novasemente.org. Se optar pela chave Pix, por favor, sinalize qual é o objetivo da sua contribuição com centavos. 0,10 para o dízimo, 0,20 para a oferta e 0,48 para contribuir nesse nosso novo lindo templo. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti. Fiel, pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel.
Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigada por todas as vezes em que o Senhor nos esmagou, para continuar trabalhando nossa fé, para aumentar a nossa perseverança, para construir a nossa integridade, Paizinho. Que o Senhor possa fazer do nosso coração um coração grato por todos esses momentos, porque são eles que nos fazem perceber as verdadeiras prioridades da nossa vida aqui na terra. Nos ajude a ser fiel com o Senhor, como o Senhor é fiel conosco. Em nome de Jesus, amém. Tem certas coisas na vida que nós precisamos praticar com intencionalidade, porque não são naturais para a gente. Para alguns até mais do que para outros. No meu caso, por exemplo, fazer atividade física, negócio difícil. Mas eu preciso, passei dos 30, já sinto uma dorzinha no joelho que me lembra disso. Eu preciso fazer para que eu envelheça bem, para que eu tenha mobilidade. E a gente vai praticando essas coisas com intencionalidade, porque não são naturais para a gente. Uma delas é a gratidão. Nós somos ingratos, né? Um tanto de coisa acontece na nossa vida e a gente não para refletir a mão de Deus agindo nessas pequenas coisas, e essas coisas passam batido e a gente deixa de agradecer. Ontem eu estava na barbearia dando uma ajeitada no cabelo para estar aqui, uma ajeitada na lata, porque para ajudar, né? E aí o meu barbeiro, ele é cristão, mas não pratica nenhuma religião específica. A gente estava falando sobre isso. E ele passou 1 hora cortando o meu cabelo e falando de coisas que Deus fez na vida dele. E ele reconhecendo nas pequenas coisas. A primeira maquininha de barbear que ele ganhou quando criança, de um tio. Os detalhes para estar naquele lugar que ele estava lá naquele momento. Os clientes que ele então se conectava e dizendo que eu naquele momento estava sendo usado por Deus para falar com ele. E eu estava só quieto ouvindo. E ele agradecendo me deu um testemunho gigantesco. E eu quero agradecer a Deus junto com você, em forma de canção, reconhecendo tudo que Ele tem feito por nós. Então se coloque em pé, porque a gente vai agradecer por tudo juntos agora. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Bem sei, não mereci. O que escolher, viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido, pão a comunhão. Eu agradeço. Que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Bem sei, não mereci. O que escolher, viver ou reclamar insistente? O hoje é um novo presente. Vou reconhecer tão grande amor, seu grande favor. Pelo sol que a cada novo dia brilha, pela mesa o partido.
fazer o bem e por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. E eu agradeço. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partir do pão, a comunhão. Eu agradeço. Amém. E hoje eu agradeço por você existir na minha vida. Vocês são um presente de Deus pra mim. E essa próxima canção, ela é um respiro na alma pra mim. Tem músicas que nos atingem, e essa é uma das que sempre acalma meu coração. Quando eu tô num dia um pouco mais agitado, coração um pouquinho mais aflito, com um desafio pra resolver, essa música eu coloco pra engrandecer o nome do Senhor, e ela me tranquiliza. Eu espero que ela faça isso com você nessa manhã também. Pode começar sozinho aí? Ele é exaltado, aleluia, e eu louvo. Ele é exaltado, louvarei, louvarei. Você tá cantando tão bonito, pode continuar aí. Ele é o Senhor. Terra e céu, louvado seja Deus. Glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, pra sempre exaltado nos céus. Amém. Todos juntos cantam. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei. Ele é exaltado, pra sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltar o nome do Senhor, aplaude aí, pode dizer aleluia, está na casa do seu Pai. Amém. Amém. E a solidão? É um sentimento difícil de sentir, né? Às vezes a gente sente solidão no meio de um mar de pessoas. Pode ser que tenha alguém nessa manhã aqui
cercado por pelo menos 500 pessoas e se sentindo sozinho. E a gente às vezes sente isso, muitas vezes por nossas próprias escolhas, porque a gente escolhe se fechar, né? Às vezes a gente ora a Deus entregando um pedido a Ele, mas parece que a resposta não vem, parece que não passa do teto. E a gente guarda aqueles sentimentos, aquelas coisas. Aconteceu isso comigo já, casado já com a Camila. Eu tinha uma utopia pensando na formação da minha família. Do seio do lar que eu vim, eu queria, depois que eu me casei, construir um ambiente totalmente perfeito e que não tivesse mácula. E eu vi isso no nosso casamento. A gente começou o casamento e eu falei, não, aqui, tudo aquilo que eu já vivi, as tribulações, dificuldades, angústias, não vai tocar nesse lugar aqui. E foi assim durante muito tempo. Até que o mar começou a sacudir o barco da nossa vida, né? E eu, não querendo que isso chegasse até ela, para que quando eu voltasse para casa, esse ambiente fosse totalmente perfeito, eu não compartilhava com ela. Eu guardava para mim. As dificuldades que eu tinha no trabalho, as perseguições, os problemas, os boletos para pagar, aquele monte de coisa, eu não falava. E para ela eu sorria, estava tudo bem. Não, aqui não vai chegar. Nesse lugar aqui o mal não toca. E aí eu paralisei. Chegou uma hora que eu estava tão aflito e ansioso que eu já não conseguia mais trabalhar. Eu abria meu computador para receber um aluno online. Bom dia, vamos começar a nossa aula. Eu puxava da tomada, desligava o computador e ia dormir. E dormia 6, 7 horas durante o dia, assim, sem parar. E ela não entendendo nada, o que está acontecendo. E quando eu fui compartilhar, já era um problemas grandes, uma bola de neve de coisas, né? E a gente foi caminhando junto, né, amor? Colocou Jesus no meio da conversa. Compartilhamos com a família, com os amigos próximos e pessoais, entregamos a Deus em oração e as coisas foram tomando o seu rumo. Eu procurei o tratamento psiquiátrico, psicológico, a gente foi se organizando e essa época passou. E hoje eu entendo que as dificuldades chegam e por mais perfeito que pareça o ambiente que você quer construir, ele não vai ser enquanto você estiver aqui, mas ele pode ser se você compartilhar isso com pessoas em quem você confia, se Jesus for o centro da tua vida nesse ambiente, nesse lugar. E você não vai mais se sentir sozinho. Então creia nisso, no poder em compartilhar com as pessoas que Deus colocou na sua vida e no poder da oração, porque nós servimos um Deus que escuta. E para que não fique nas minhas palavras, eu quero compartilhar um texto com você. E esse texto, ele é muito especial, porque Daniel, ele estava cativo na Babilônia, ele foi cativo novinho, com toda o povo de Israel, perdeu tudo que tinha, a família, amigos, torturado, separado do teu povo, perseguido, né? E ele já velhinho aqui, e ele recebe uma profecia de Deus. E ele não entende a profecia. E o coração dele fica angustiado, porque ele queria a libertação do povo de Israel. E ele entende que ia demorar muito tempo ainda. E ele se sente angustiado, e ele começa uma oração. Está no livro de Daniel, o capítulo é o 9, o verso é o 20, diz assim: falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão a princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. E ele explica a visão para Daniel. O que eu quero deixar com você é, quando você se ajoelha para orar no seu quarto sozinho, se sentindo sozinho e angustiado, quando você começa a oração, Deus, ele já sabe o que você vai pedir, e ele já dá a ordem, fala assim, ó, vai lá, consola o meu filho e a minha filha, porque ele é muito amado, ela é muito amada. E a sua oração é respondida, mesmo que você não entenda naquele momento, mas Deus manda um anjo para estar com você na solitude do seu quarto, e você não está só. Você não está sozinho, porque você serve um Deus que te ama e que é bom demais. E nós vamos reconhecer agora a bondade dele em forma de canção, entregando isso para Deus e entendendo que se nós temos 550 pessoas aqui, são pelo menos mais 550 anjos que temos adorando o nome do Senhor junto com a gente aqui nessa manhã. Vamos cantar juntos. Sua graça nunca falha. Todos os dias
Eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar. Eu cantarei da bondade de Deus. E Ele é fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então reconheça a bondade dele aí. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. E eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então entrega isso para Deus, Ele está aqui com você. Confessa para o Senhor e adore a Ele. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Me seguirá. Tua bondade me seguirá, me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a Ti, te dou meu ser, entrego tudo a Ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. E a nova semente canta: és fiel. Aleluia, e Ele é bom. Com todo fôlego, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, com todo fôlego.
Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom. E as suas misericórdias se renovaram na nossa vida nessa manhã e por isso nós estamos aqui. E como é bom nós termos a certeza de que o Senhor está aqui também, visitando cada coração com o Teu Santo Espírito. E que Ele continue se movendo entre nós e tocando a nossa vida, para que possamos de fato ser transformados pelo poder da Tua Palavra e pelo agir do Teu Espírito em nós. Que nesse momento, ó Deus, absolutamente nada nos impeça de recebermos o pão da vida. Que todas as distrações, as preocupações sejam depositadas em Tuas mãos nesse momento e que o Senhor cuide de cada um de nós aqui. E que a nossa mente e o nosso coração estejam conectados com o céu. Fala conosco, ó Deus, abençoa o Teu povo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Um bom dia para você, um feliz sábado. Seja muito bem-vindo à Nova Semente. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada sábado nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Muito bom ter você aqui conosco. Deixa eu ver aqui só para conhecer um pouco melhor. Quantos estão vindo de fora da cidade de São Paulo para nos visitar hoje aqui? Deixa eu ver as suas mãos. Olha só, muita gente nos visitando. Sejam bem-vindos. Que Deus abençoe muito vocês. É um prazer tê-los conosco e louvar com a Nova Semente, de fato é algo muito especial. E se você nos assiste aí pela internet e ainda não teve essa experiência presencialmente aqui, fica o nosso convite. Rua Cubatão, número 48, bem próximo à Avenida Paulista aqui em São Paulo. Venha nos visitar e venha ter essa experiência aqui com a gente, louvar com a Nova Semente. Nós estamos dando sequência a uma série e essa série tem como título Escolhidos, e Deus fez inúmeros chamados para pessoas especiais em momentos especiais para cumprirem missões especiais. E nós já vimos pessoas que foram chamadas para permanecer, pessoas para cumprir uma missão, pessoas para fazer uma entrega, e hoje nós vamos refletir sobre alguém que foi chamado para um propósito. E nós vamos entender a dinâmica de Deus preparando essa pessoa para cumprir esse propósito. E dessa experiência nós vamos tirar muitas lições para a nossa vida também. Deus talvez esteja preparando você para um propósito. Pode ser que você não entenda muita coisa que esteja acontecendo na sua vida, mas Deus está preparando você para cumprir um propósito especial. E é uma história que é muito conhecida na palavra de Deus. Eu quero começar lendo alguns versos dessa história, porque ela corresponde a vários capítulos do livro de Gênesis, mas eu quero ler partes e trechos importantes que vão dar um panorama geral para nós dessa história, e depois a gente vai voltar e vamos nos atentar em cada detalhe dessas lições que essa história traz para nós. Então, se você tem aí a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, no capítulo 37. É a famosa história de José. Eu não sei se hoje está conosco aqui alguém que talvez não conheça a história de José, que não ouviu a história de José, por isso nós vamos ler esses trechos, trazer essa história à nossa memória, à nossa lembrança, ou ao conhecimento daqueles que ainda não conhecem, e depois nós vamos a algumas considerações sobre essa história. Gênesis capítulo 37, e nós vamos ler a partir do verso 5. E ali a Bíblia diz o seguinte: José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Ele lhes disse: peço que ouçam o sonho que tive. Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu. Então os irmãos lhe disseram: você pensa que vai mesmo reinar sobre nós? Pensa que realmente dominará sobre nós? E com isso o odiavam ainda mais por causa dos seus sonhos e de suas palavras. José teve ainda outro sonho que ele contou aos seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe e os seus irmãos iremos nos inclinaremos até o chão diante de você? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto,
guardou aquilo no coração. A revelação desse sonho que ele tinha tido no seu contexto familiar gerou essa indisposição toda. A coisa vai ficar ainda pior, porque um dia, indo visitar os seus irmãos no deserto para levar mantimento para eles, os irmãos se revoltaram e viram ali a chance deles. E olha só o que eles fizeram no verso 26. Então Judá disse aos seus irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Como vender o irmão para os ismaelitas não fosse algum tipo de mal, né? Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Os irmãos o maltrataram, jogaram ele numa cisterna, venderam eles para os ismaelitas, eles o levaram como escravo para o Egito. Ali eles fingiram a morte do seu irmão para o seu pai, pegaram as roupas de José, mataram um animal, sujaram a sua roupa de sangue e as levaram para o seu pai, Jacó. E ali, eles contaram para Jacó que o seu filho tinha morrido. José vai levado como escravo para o Egito, e olha só o que vai acontecer com ele lá no Egito. Agora capítulo 39, versículo 1. José foi levado para o Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José. E é impressionante como essa frase vai se repetir ao longo da história dele. O Senhor estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs José por mordomo da sua casa e lhe passou às mãos tudo o que tinha. Versículo 6 do finalzinho. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque eu estou aqui, tudo o que tem ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E o decorrer da história vai contar para nós, só para a gente não precisar ler todos os versos aqui, que a mulher de Potifar, tendo esse desejo, se insinuava para José, e um dia fez esse novo convite para que ele viesse, e a coisa ficou quente ali, ficou perigosa, e José saiu correndo, mas ao sair correndo, ela lançou a mão e pegou a túnica de José. E agora ela vai inventar uma história e vai dizer a partir do verso 14: vejam, meu marido nos trouxe esse hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu fugindo para fora. Versículo 20. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. E o começo do verso 21 diz: o Senhor, porém, estava com José. Ali na prisão, José vai interpretar 2 sonhos: o sonho do copeiro-chefe e o sonho do padeiro-chefe. E ao interpretar os sonhos, ele vai dizer que o copeiro, ele vai ser levado para junto do rei depois de 3 dias, e ele vai pedir: quando você estiver lá, lembre-se de mim, fala bem de mim lá para o faraó, para ver se ele me tira dessa prisão. Já o sonho do padeiro era um sonho de que uma ave vinha e começava a bicar, e ele disse assim: olha, daqui 3 dias o rei vai vir e vai cortar a sua cabeça. E foi isso que aconteceu. Passado um tempo, o rei teve um sonho e precisava da interpretação desse sonho. E aí o copeiro se lembrou de José e chamou José à presença de Faraó. Faraó contou os sonhos que teve, e os sonhos estão relatados aqui no capítulo 41, a partir do verso 18.
17, na verdade. No meu sonho, eu estava em pé na margem do Nilo, e eis que subiam dele 7 vacas gordas de boa aparência e pastavam no meio dos juncos. Após estas subiam outras vacas fracas, meio feias e magras. Eu nunca tinha visto vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e ruins devoraram as primeiras 7 vacas gordas. E depois de as terem engolido, não davam aparência de que as tinham devorado, pois o aspecto delas continuava ruim, como no princípio. Então acordei. Depois vi em meu sonho que 7 espigas saíam da mesma haste, cheias e boas. Depois delas nasciam 7 espigas secas, mirradas e queimadas pelo vento leste. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas boas. Contei isso aos magos, mas ninguém foi capaz de me dar a interpretação. José então é chamado e ele vai dizer para Faraó que a interpretação desses sonhos, na verdade, é uma só. É que eles enfrentariam 7 anos de muita abundância, que seriam seguidos por 7 anos de escassez, de fome sobre a terra. E ali ele diz, a respeito do que Deus tinha orientado a ele, que o rei Faraó deveria escolher um homem que deveria, durante esses 7 anos de abundância, guardar a 5ª parte de tudo que eles produzissem, para que eles tivessem mantimento durante os 7 anos de seca. Diante disso, o Faraó vai dizer, no versículo 37 do capítulo 41, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então o Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa, e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu o constituo a autoridade sobre toda a terra do Egito. Esse é um apanhado geral da história, do sonho que Deus deu e de todo o processo, de tudo o que aconteceu entre o primeiro sonho que Deus deu a José e até a concretização dele. Aproximadamente 13 anos se passaram durante todo esse processo, de José ter o sonho, ter sido vendido pelos seus irmãos e até ele se tornar governador do Egito. Essa história nos ensina grandes lições a respeito de propósito. E a primeira dessas grandes lições é que há sonhos que nascem do nosso próprio prazer, ou para o nosso próprio prazer, mas há outros que nascem para o propósito de Deus. E eu tenho certeza que Deus tem um sonho e um plano para você também. Deus tem um propósito para cada um de nós. E o que me faz pensar isso? Para que isso não seja apenas um mero clichê, um mero jargão, é o fato de você ser único. É o fato de não haver 2 de você. E se você é único, é singular, eu entendo que no plano de Deus para esse mundo, para essa terra, existe um papel que só você pode cumprir. E a consciência que você entende isso vai fazer toda a diferença para que o propósito de Deus se cumpra. A verdade é que essa história ela tem os seus altos e baixos. Porque o sonho que Deus dá para José é extraordinário. Quem não gostaria de receber uma revelação como essa? Olha, você vai ter uma posição de importância, uma posição de domínio, de governança, de ascendência sobre as pessoas. E José ficou tão empolgado com aquilo que ele nem mediu o resultado. Ele saiu contando aos 4 ventos que o pai, os irmãos, a mãe, todos iam se inclinar diante dele. Ficou empolgado com isso. Mas Deus não tinha contado como seria o trajeto até a conclusão disso. E humanamente falando também, a gente consegue pegar aquilo que é bom e que é perfeito e a gente consegue deturpar isso também. De maneira que o grande desafio de José foi entender que o sonho de Deus não é para o nosso destaque pessoal, mas é sobre o destino em servir. É sobre nos colocar
numa posição de maior serviço e de maior relevância para atendermos a necessidade dos outros. O que parecia, num primeiro momento, talvez até aos olhos de José, uma história de elevação própria, de elevação pessoal, Deus transformou numa história de preservação coletiva, porque o propósito de Deus sempre vai para além do que aquele que é o instrumento do cumprimento desse propósito. Os sonhos e propósitos de Deus sempre vão para além de você. O sonho de Deus não para em você, ele se realiza através de você e ele vai desaguar de você na vida de outras pessoas. Anos depois, José foi compreender o que está escrito lá em Gênesis 45:5. Foi para a preservação da vida que Deus me enviou adiante de vocês e não para qualquer outra coisa, não para qualquer outro propósito. O propósito de Deus em ter dado esse sonho e cumprir esse sonho na vida de José era em favor das pessoas que estavam no Egito e das pessoas que seriam impactadas pelas provisões do Egito. Ele foi escolhido para sustentar não apenas o Egito, mas também a promessa de Deus sobre o seu povo. E foi isso que ele começou a entender durante o processo. O sonho de Deus não tinha a ver só com a vida de José, mas José se tornou um instrumento para Deus cumprir o seu propósito na vida do seu povo. E José entendeu, queridos, que Deus não nos eleva para o pedestal do sucesso, mas para o altar do serviço. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Não é para nos levar para uma posição de sucesso, para sermos aplaudidos, admirados, mas é para nos colocar numa posição de serviço. Isso é cumprir o propósito de Deus. E José passa por todo um processo para entender que aquele propósito não tinha a ver somente consigo, mas tinha que ver com os propósitos de Deus para o seu povo. O contexto de tudo que vai acontecer na vida de José é Deus providenciando solução para um momento difícil que viria. Um momento de fome, de escassez. E como eu tenho de maneira recorrente repetido aqui, o verso de 1 Coríntios 1:27, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas para envergonhar as que são fortes. A maneira de Deus fazer as coisas surpreende a gente, porque a lógica de Deus é diferente da nossa, ela está acima, muito acima da nossa. Porque o Egito, aquele lugar de acúmulo nos seus celeiros, acúmulo de poder, acúmulo de glória humana, para resolver o problema desse império, que vai sofrer agora com escassez, o que já era uma coisa inesperada, impensável para aquele contexto, Deus escolhe um estrangeiro, um prisioneiro, um escravo hebreu, para ensinar ao império do Egito o valor da sabedoria que vem do alto. Deus não vai escolher a pessoa mais influente daquele meio. Deus vai escolher alguém que era desprezado e que estava num contexto completamente estranho para ele mesmo. Ellen White, ao falar sobre isso, ela vai dizer o seguinte: a pureza e a firmeza de José, no meio da corrupção do Egito, era uma luz que jamais poderia ser ocultada. Deus permite, apesar da maneira como José é mandado para o Egito, mas Deus permite que aconteça, porque José no Egito vai ser um instrumento nas mãos de Deus para abençoar o Egito. Isso faz parte da loucura como Deus conduz as coisas. Mas Deus não faz nada pela metade, por mais que às vezes os caminhos não sejam compreensíveis para a nossa lógica. Deus, ele sempre tem um propósito, e se sua vida está nas mãos dele, Deus sempre tem um propósito para cumprir na sua vida. José não estava indo para o Egito na melhor das condições, pelo contrário, não poderia ter condição pior para chegar lá no Egito como um escravo, como uma mercadoria. Mas Deus permite que aconteça isso, porque Deus vai usar José como um instrumento lá no meio do Egito para abençoar o Egito. E Deus pode usar o mais simples dos instrumentos. E aí eu queria perguntar para você: você já olhou para a sua vida dessa perspectiva?
Você já conseguiu entender por que é que você está onde você está? Por que é que você trabalha onde você trabalha? Por que é que você estuda onde você estuda? Por que é que você mora onde você mora? Deus permitiu que você estivesse lá, porque Deus vai te usar lá como um instrumento dele para abençoar as pessoas que estão lá. Pode ser que você não esteja no melhor dos empregos que você gostaria de estar. Pode ser que você não tenha chegado lá na melhor das condições. Deus permitiu, porque Ele tem um propósito para cumprir com você lá. E esse propósito pode ser muito maior do que receber só o salário no final ou no começo do mês. Se a sua vida está nas mãos de Deus, nada acontece por acaso. Por mais estranho que possa parecer, por mais adversas que possam ser as circunstâncias, se a sua vida está nas mãos de Deus, nada acontece por acaso. Deus estava preparando José para uma missão incrível, inimaginável. E nós vamos entender como esse processo foi usado por Deus para preparar José para cumprir o plano de Deus. José no Egito, ele não era um sobrevivente apenas, mas ele foi mordomo do plano de Deus para o Egito. Deus permitiu que isso acontecesse com José, porque talvez de outra maneira, ninguém poderia ter influência lá de dentro do Egito se não fosse por esse caminho. E Deus manda José para lá para salvar não só o Egito, mas todo mundo conhecido de então, da escassez que eles sofreriam. E é uma questão de perspectiva para entender os caminhos que Deus escolhe. Por que Deus escolheu José? Porque sabia que José teria resiliência para isso. Talvez esses momentos e essas circunstâncias difíceis tenham surgido na sua vida porque Deus sabe que você tem fibra para aguentar. Então aguenta mais um pouco, porque você não é um sobrevivente, você é um mordomo do plano de Deus. Talvez tenha que aguentar um pouco mais lá naquele emprego que você já não aguenta mais, para alcançar mais uma pessoa para o reino de Deus, para cumprir o propósito pelo qual Deus permitiu que você chegasse lá. Resistir um pouco mais da sua faculdade, para testemunhar para mais gente, porque Deus sabe que você vai suportar isso. Então tudo que Deus permitiu, o poço, o palácio, a prisão, foi preparação para o plano de sustentar o seu povo e abençoar o Egito. John Stott, falando a respeito disso, ele tem uma frase onde ele diz: Deus nunca desperdiça dor, Ele transforma feridas em instrumentos de provisão. Se está difícil, é porque Deus vai ensinar alguma coisa para você no meio da dificuldade. Deus vai usar esses processos para te tornar mais forte, para te fazer crescer, para te fazer entender. E eu tenho vivido muito disso. Vocês sabem as circunstâncias da minha chegada aqui. Impensável. E olha o que nós temos vivido hoje, como Deus é maravilhoso. Deus, Ele transforma todas as coisas para cumprir o propósito dEle. E por mais estranho que pareça no começo, quando o propósito de Deus se concretiza, Ele nos surpreende, nós ficamos maravilhados com isso. Outra lição que essa história ensina para nós é que Deus prepara antes de prover. Olha só o processo da vida de José. José tem um sonho, é vendido pelos seus irmãos, ele se torna escravo, ele serve no palácio, mas aí ele é preso injustamente, ele interpreta sonhos na prisão e vira governador. Por que Deus permitiu tudo isso? Isso faz sentido para você? Faz sentido para você a trajetória que Deus permitiu que José tivesse? O sonho dizia que ele ocuparia que posição? De dominância, de governo. Mas aí vai preso injustamente.
por uma coisa que ele não fez, por um ato que ele não cometeu. Por que Deus permite isso? Quando você olha para a história de trás para frente, ou do fim para o começo, em retrospectiva você vai entender uma coisa. O sonho que o faraó teve diziam respeito a 2 períodos. Há um período de 7 anos de abundância e há 7 anos de escassez. Pegou? Já entendeu ou não? Quando José chega no Egito, onde ele vai servir primeiro? Na casa de? Lá você acha que tinha abundância ou escassez? Na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar em tempos de abundância. Mas depois ele vai parar onde? E na prisão tem abundância ou tem escassez? E se demora 13 anos do sonho até o cumprimento da promessa, é praticamente o mesmo período que ele vai enfrentar depois. Deus permite que ele aprenda a administrar na abundância. E Deus também permite que ele aprenda a lidar com a escassez. E assim Deus está preparando José para quando assumir essa posição, ele poder ter a sabedoria do alto para poder lidar com todo o Egito. E guardar no tempo de abundância para prover no tempo de escassez. E Deus está preparando tudo. Por isso a Bíblia não deixa de repetir, seja no palácio, seja na prisão, seja na cisterna. A Bíblia diz recorrentemente, Deus estava com José. Não importam as circunstâncias, Deus está com você. Não importa o que você esteja passando, o quão difícil esteja, Deus está com você. O que isso significa, queridos? O Deus da provisão, Ele age antes da necessidade. Antes de precisar, Deus está preparando você para aquilo que Ele vai te usar. Para aquele momento oportuno, para que você esteja ali preparado quando esse momento chegar. E José procurava fazer o melhor em tudo que ele fazia. Deus está preparando você. Quando o faraó entrega a José o governo do Egito, ele diz, visto que Deus revelou tudo isso a você, não há ninguém tão ajuizado e sábio como você. Agora, ao invés de entender isso como uma promoção, uma ostentação pessoal, José entende que sabedoria e poder não são prêmios, mas são responsabilidades sagradas. Ele tem uma responsabilidade com esse poder que foi entregue a ele. Ele tem uma responsabilidade de fazer algo especial com isso que lhe foi conferido. Tim Keller vai dizer que o verdadeiro sucesso é se tornar útil ao propósito de Deus e não apenas ser admirado pelo mundo. E tem muita gente esperando só aplauso do mundo, quando deveriam estar preocupados em ser úteis para a causa de Deus. É muito bom você ser reconhecido no que você faz lá no seu trabalho. Mas se isso não está gerando frutos para a eternidade, sabe o que Paulo vai dizer? Que se a nossa esperança, a nossa expectativa se resume só a esse mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se aquilo que você faz lá no seu trabalho, na sua faculdade, onde você mora, não está gerando fruto para a eternidade, isso não vale nada. Porque você vai morrer e isso aqui vai passar. Ele entende que são responsabilidades sagradas. Há uma grande diferença entre quem busca a bênção e quem busca ser bênção. O que é que você tem buscado? Tem buscado só a bênção? Ou tem buscado ser uma bênção para as pessoas que estão ao seu lado? Foi para isso que Deus te chamou, não para acumular em celeiros, não para acumular poder, mas para usar tudo isso para o reino dos céus. É por isso que Deus, quando fez o chamado para Abraão, disse, se tu uma bênção, em ti serão benditas todas as famílias da terra. É porque você tem que ser canal de bênção e não poço de bênção.
não para em você. O propósito de Deus não acaba em você. Ele é a partir de você para desaguar na vida de outras pessoas. Essa história não poderia estar mais recheada de lições para a nossa vida espiritual. Porque essa história nos mostra que fidelidade nas pequenas coisas nos prepara para grandes propósitos. Você é fiel no pouco e Deus vai te colocar sobre o muito. De maneira que José dava o melhor em tudo que fazia. Na casa de Potifar, era o melhor dos escravos. Era o melhor mordomo da casa que Potifar poderia ter. Aí ele vai preso. Injustamente, ele podia se revoltar, falar, quer saber? Me dedicar para quê? Testemunhar para quê? Mas lá na prisão, José se tornou o melhor de todos os prisioneiros, mas melhor no sentido inverso, né? Porque o carcereiro não se preocupava, o carcereiro deixava a chave do cárcere com José. Tamanha diligência, tamanho respeito que José tinha ao fazer as coisas. E a Bíblia vai dizer, o Senhor estava com José. Porque tudo que ele fazia, seja no palácio, fosse na prisão, no cárcere, ele fazia como para o Senhor. E você faz as coisas como para o Senhor. Ou para aquele chefe mal educado, você não faz. Para aquela empresa que não te valoriza. Ou para aquelas pessoas que estão à sua volta e que falam mal de você, para esses você não faz. Você faz tudo como para o Senhor. José dava o seu melhor em tudo que fazia, como para o Senhor. E Deus, conhecendo o coração de José, Deus vai buscar José não enquanto ele estava no palácio, mas mesmo José estando na prisão. Deus vê. Deus vê o que você está fazendo. Deus vê o que vai lá dentro do teu coração. Não se preocupe se as pessoas estão vendo ou não. Deus vê. E na hora certa, Deus vai te tirar de onde você estiver. Não se preocupe com isso. Deus sabe, conhece o seu coração. E no momento certo, Deus vai honrar a sua fidelidade. E vai cumprir em você o propósito que Ele tem. Deus foi buscar José no fundo daquela prisão. Essa história também nos ensina algo sobre o verdadeiro sucesso. O mundo diz que sucesso é ser servido, é ter muitas pessoas ao seu serviço, enquanto que o Evangelho diz que sucesso é servir. Quanto maior a sua posição, maior precisa ser o seu serviço, e aqueles que são líderes na Nova Semente aqui sabem bem disso. Porque em nossas reuniões eu costumo repetir isso, quanto maior a sua posição aqui na igreja, maior tem que ser o seu serviço, de maneira que ninguém aqui da igreja pode servir mais do que eu. Eu tenho que apresentar o maior serviço aqui. Pela responsabilidade da função que me foi confiada. Você tem alguém que precisa servir a todo mundo aqui, se alguém sou eu. Os líderes dessa igreja e assim por diante. Quanto maior a responsabilidade, maior precisa ser o nosso serviço, porque aquele que é maior do que todos nós foi aquele que mais serviu, o nosso Senhor Cristo Jesus. José, ele entendeu que a grandeza de Deus se manifesta na provisão e não na promoção. O verdadeiro sucesso é servir, é olhar para o outro, é olhar para o próximo. O mesmo José que foi traído e vendido, tornou-se aquele que alimenta quem o feriu. Isso é mais do que perdão, isso é redenção ativa. Ele entendeu que a sua missão era para servir e cuidar do povo de Deus, e ele cuidou daqueles mesmos que o feriram, que o oprimiram, que o venderam. A maturidade espiritual não é esquecer o passado, mas é usá-lo para curar os outros. De maneira, queridos, que o sofrimento é o lugar onde o propósito amadurece. E isso aqui me toca muito. Sabe por que Deus permitiu que você passasse por algumas coisas muito difíceis na sua vida? Foi para que você pudesse ajudar outras pessoas a passarem por isso também.
E muitas vezes é diante dessas circunstâncias amargas e difíceis da vida que desabrocham os propósitos de Deus sobre cada um de nós. E eu olho para vocês aqui, eu conheço algumas das histórias. E eu sei de gente que está sentada aqui, que já sofreu muito nessa vida. E talvez Deus tenha permitido você passar por algumas coisas. Primeiro porque você tinha condições de suportar e porque Deus tem outros porquês que a eternidade vão revelar para nós. Mas é para você ajudar alguém a passar por isso que você passou também. Talvez alguém que sofreu com uma separação é para ajudar alguém que está sofrendo com a iminência disso. A dor de alguém que perdeu um ente querido. Talvez o seu propósito seja ajudar outras pessoas a suportarem isso também. E Deus vai te fazer forte para isso. Para através da sua dor abençoar o seu povo com cuidado, com pastoreio, com provisão. Com um ombro amigo que possa dizer: eu já passei por isso. Mas existe um caminho e eu vou mostrar esse caminho para você. Muitas vezes é no meio do sofrimento e da dor que o propósito amadurece. Que você vai entender que Deus vai usar aquilo para te fazer forte. E vai usar a sua força para fortalecer os demais também. Hoje Deus escolhe você para um propósito. Esse propósito pode ser o de sustentar uma família em tempos difíceis. Esse propósito pode ser sustentar a fé de alguém que está desmoronando. Esse propósito pode ser o de sustentar uma causa na qual ninguém mais acredita. Esse propósito pode ser ajudar alguém a sustentar a própria esperança quando tudo parece perdido. Deus escolhe você hoje para cumprir através de você um propósito. Deus continua escolhendo pessoas não para acumular, mas para distribuir graça, fé, consolo, apoio, força, encorajamento. Para que nós possamos aprender que a fé madura não pede mais, ela reparte mais. Uma fé madura me permite entender que eu não sou o poço, mas eu sou o canal de bênção. Eu sou um conduto da bênção, do trono de Deus para a vida das outras pessoas. José descobriu que o verdadeiro milagre não era a abundância dos celeiros, mas a abundância de propósito. Ele entendeu qual era o propósito para o qual Deus o tinha chamado. Quando o mundo inteiro sentia fome, Deus usou um homem quebrado para alimentar as nações. Deus foi buscar lá no fundo daquela prisão porque ele estava preparado. E se Deus usou José, Deus pode usar a mim e a você também, para cumprir o propósito dele. E eu vou dizer a você que está mais do que na hora de que, como povo de Deus, possamos cumprir o propósito que nós temos, de prepararmos esse mundo para a volta de Jesus. Está mais do que na hora de nós entendermos o nosso chamado, o propósito de nos reunirmos aqui sábado após sábado e bebermos e nos alimentarmos da palavra de Deus. Está mais do que no tempo de nós entendermos que precisamos pensar mais no céu e menos na terra. Está mais do que na hora de entendermos que nós precisamos colocar os talentos que Deus nos deu para multiplicar esses talentos para o reino dos céus e não para a ostentação aqui na terra. Eu preciso empregar o meu tempo, os meus talentos, os meus esforços, os meus recursos, mais para ganhar almas para a eternidade, do que para ganhar salário ou aplausos aqui nessa terra.
quando Deus está no controle, tudo tem um propósito. De maneira que, apesar das circunstâncias, o poço não definiu José. A prisão não o destruiu. O poder não o corrompeu, mas tudo serviu para que ele se tornasse um canal de graça. Um canal de bênção na vida das pessoas. Deus te sustenta para que você possa sustentar os outros. E enquanto você sustenta alguém, Deus continua sustentando você. Talvez Deus tenha te colocado em posições, em relacionamentos, ou te dado responsabilidades que não parecem grandiosas, que aos olhos humanos talvez não mereçam aplausos, mas saiba de uma coisa, elas são celeiros disfarçados. Deus te colocou ali para você ser o canal por onde o milagre vai passar, para alcançar a vida das pessoas. E quando as pessoas chegarem famintas até você, que elas encontrem em você o mesmo que José ofereceu, que foi vida, fé e esperança. Que elas encontrem em você o pão da vida. E que assim elas sejam saciadas, alimentadas. E que você seja esse canal de bênção, de graça, para cumprir o propósito que Deus tem para você lá onde Deus te colocou. Talvez Deus esteja te preparando para algo que Ele vai cumprir através de você. Então entregue o seu coração, a sua vida, confia, porque o milagre de Deus vai se cumprir na sua vida. E esse é o verdadeiro sucesso. Não é acumular ou receber aplausos do mundo, mas ter uma vida abundante de propósito. E que Deus cumpra o propósito dele através de você. Você pode declarar para Ele se você está disposto a cumprir esse plano, esse propósito. Se você está disposto a viver por isso, nós vamos cantar uma última música agora. E essa música fala que eu sou esse milagre de Deus, que Deus foi me moldando ao longo da minha vida de maneira que eu sou esse milagre, esse canal de milagre. Então, Senhor, me usa para que esse milagre possa passar por mim e alcançar a vida de outras pessoas. E se você deseja ser esse instrumento poderoso nas mãos de Deus, lá onde Deus te colocou, no seu condomínio, no seu bairro, na sua rua, no seu trabalho, na sua faculdade, abre o seu coração e declara isso para Ele. Que você entende que você é um milagre nas mãos dEle e que você quer ser usado como um instrumento poderoso. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir a mão de Jesus para te ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. E este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus.
Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo um rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Amém. Querido Deus, essa é a nossa oração. Usa-nos como instrumentos poderosos nas tuas mãos. Assim como José era um improvável no meio do Egito, talvez muitos de nós aqui pensemos na impossibilidade ou na improbabilidade, ó Deus, de sermos escolhidos para cumprirmos alguma missão, mas se o Senhor usou José, o Senhor pode usar a cada um de nós também. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos com a consciência de que se a nossa vida está em tuas mãos, nada acontece por acaso. Nós estamos onde nós estamos porque o Senhor nos colocou ali, porque o Senhor nos permitiu para sermos instrumentos, para sermos bênção e luz por onde quer que formos. Então, dá-nos consciência desse propósito, para que possamos cumprir a nossa missão e empregarmos tudo aquilo que o Senhor nos deu para o teu reino eterno. Que possamos viver mais do céu e menos da terra. Que o teu propósito possa inundar a nossa vida, nos preencher de significado, de direção, e que toda a nossa vida seja dedicada ao Senhor e à sua causa. Usa-nos como instrumentos poderosos para iluminar esse mundo e para prepará-lo para a breve volta do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, pois é no nome dele que nós oramos. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia, amém?